Elisângela, boa noite. Primeirona, gostei de ver. Faele, tudo tranquila, mocinha? Preparada para mais uma? Boa noite, minha gente. Noemi, Clemerson, direto de Uberaba. Uau! Beleza, dona Elisângela? Como é que estão os estudos por aí? Beleza? Essa mocinha tá arrebentando. Pedro, tudo beleza, senhor Pedro? Vamos começar mais um de frente com o seu Udi. Ah, Carlos Magno, o negócio aqui hoje está muito bem frequentado. Tudo bem com vocês, minha gente? Todo mundo já pegou seus chocolates, água? Ó, alguém chegou aqui, ó, senhor Davi Graton. Uau! Shinobu, Shinobu. Fala, Ricardo. Boa noite, jovem terráqueo. Tudo beleza com você? Tudo em paz? Ótimo. Tem como você deixar o celular na vertical? Vamos lá. Vou Aê! tentar aqui. É porque vai. Aí. Normalmente porque as coisas que vão, o pessoal vai digitando, vai aparecendo assim. Tá bom. Tudo Maravilha. beleza, meu querido? Tudo em paz, meu querido? Preparado? Tô. Vamos lá. É? Claro, Primeira claro, vez? sempre. Para você sempre, você sabe. Me tratou tão bem quando eu fui até Goiânia que não tem como recusar nenhum pedido seu. Boa. Você tá me devendo um churrasco quando eu for aí ou quando você voltar aqui agora, hein? Eu espero que você já tenha inaugurado aquela churrasqueira lá, hein? Você tá Até brincando, hoje. meu. Eu coloco uma churrasqueira. Eu te contei, não sei. Eu coloco um grill elétrico Eu não dentro da acredito nisso. churrasqueira. Eu não Para quem não acredito pegou, nisso. para quem não pegou a piadinha, aqui onde eu moro na escola, tem uma churrasqueira, diz o Davi que é boa. E aí e eu não sei fazer churrasco. E aí ele veio aqui e ficou bravo comigo. Como é que você não usa essa churrasqueira? Aí eu faço assim, eu pego um grill elétrico, coloco dentro dela. Eu te mandei a foto já, né? Sim. Ai, ai, você tem que Aquilo é vir aqui me aquilo é ajudar, um cara, que eu sou pecado. péssimo. Aquilo Hã? é um pecado fazer isso, cara. Ai, mas você tem que voltar aqui agora. Você tá me devendo fazer um churrasco. Me Tá falaram que é bom, bom, só vamos, convidar que eu vamos vou. ter que fazer. Beleza. Já fica o convite, é só aparecer. Só espera passar a quarentena. Isso aí é verdade. Ai, ai. Pois é, Davi, estou muito feliz. Vamos começar então. Tem uma galera entrando. Eu vou começar me apresentando, explicando um pouquinho como é que é o meu programa, meu talk show de frente com o Seude. Então, para quem não me conhece, está vindo pela primeira vez, meu nome é Ricardo, eu sou professor de violino no Centro Suzuki Goiânia, nossa escola aqui que a gente trabalha com metodologia Suzuki em Goiânia. E essa vai ser a minha 10ª entrevista em sequência. Estou muito feliz, foi um projeto que eu comecei, falei, eu vou conversar com a galera, mandar uma mensagem, trocar uma ideia para aproveitar esse momento que está todo mundo em casa, a gente só ouvindo notícia ruim e ver se a gente consegue aprender alguma coisa, ouvir histórias motivadoras, ouvir coisas que Não, vão claro. nos ajudar para quando a gente sair desse momento, tá todo mundo com muitas ideias, com muito conhecimento, com uma bagagem muito boa, né? Então essa é a ideia, tá bom, Davi? Estou muito feliz do meu convite com você. Você me enrolou um pouquinho, estamos de olho em você. Não, cara, não, de jeito Tô nenhum. brincando, deixando o saco. Mas assim, eu tô muito feliz porque tá dando certo. Também muitas pessoas, eu tô começando a colocar essas lives, algumas no YouTube, depois, porque Aham. tem muita gente que diz, gente, falou com fulano e tudo mais. Então, quem estiver entrando agora, não vou conseguir assistir tudo agora, vai ficar 24 horas na minha bio e depois eu devo colocar no YouTube. Eu já estou subindo alguns vídeos, depois eu vou anunciar quando tiver tudo certinho, que eu vou ter que fazer alguns Aham, cortes para juntar e tudo mais, tá bom? claro. Então, muito obrigado desde o começo, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para a gente. Vai ter uma galera aqui. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, manda. Estou conversando hoje então com o senhor Davi Graton, ele vai falar mais sobre ele do que eu sei dele, vai ser bem legal. Então, estou muito, muito feliz. Espero que a nossa jornada hoje seja longa. Então, a galera aí que já, Ricardo, tá, já eu, fez. eu que Já, agradeço pelo convite. já teve galera que fez café, chocolate, já arrumou a marmitinha, então o negócio vai longe aqui, tá bom? Tô brincando. Davi, fale um pouco sobre você, quem és tu, de onde veio, como achou o violino,
Como chegou onde está? Você tem 40 minutos para fazer só essa parte. Ótimo. Agora. Eu vou tentar ser breve, porque não sei se você sabe, mas eu gosto de falar para caramba. Bem-vindo ao clube. Bom, vamos lá, Ricardo. Eu tive o meu primeiro contato com a música dentro da congregação cristã. Minha mãe era organista, ela é organista, né? Até hoje na congregação, é a examinadora. Meu pai hoje é encarregado, e meu pai, na época, ele dava aulas de teoria musical, e ele era muito bravo, sempre muito bravo. Meu tio na época, ele era um professor de violino, então eu tinha aquele convívio sempre, minha mãe dando aula dentro de casa, né, para algumas organistas, e eu indo para a igreja, via aquela orquestra maravilhosa e tal, enfim, acabei me apaixonando pelo violino, ficava no último hino, ficava de pé ao lado do meu tio, do meu pai ali tocando, enfim, aí minha mãe me ensinou as notas musicais, próximo de uns 5 para 6 anos, mais ou menos. E eu fui aprendendo a música assim de uma maneira um pouco mais lúdica, um pouco mais informal e tal. Minha mãe com muito carinho, com muito amor me ensinando as coisas. Quando meu pai ficou sabendo, eu já sabia já os nomes das notas, já sabia um pouquinho de solfejo, né? Já sabia dividir as notas e tal. E, e aí eu fui continuando dentro da congregação, junto com meu tio e tal. E aí, quando eu fui oficializado na congregação, eu falei com a minha mãe, falei, eu queria continuar estudando e tal, né? Aí minha mãe falou, ótimo, você quer continuar? Então tá bom, então vamos procurar um professor e tal. E minha mãe, graças a Deus, ela já conhecia o tal do irmão Joaquim, que eu acho que quem é da congregação já conhece com certeza a respeito dele. É impossível falar da congregação, falar de violino e não falar do irmão Joaquim. Na verdade é essa. O irmão Joaquim, ele foi eu acho que foi o primeiro a procurar o pai da Elisa Fukuda, professor Yoshitami Fukuda, para aprender um pouco mais sobre como ensinar crianças, né? O professor Yoshitami Fukuda está aqui no Brasil há muitos anos e ele sempre foi um especialista nisso. E aí minha mãe conseguiu o telefone, contato deles e tal, e entrou em contato. E nós fomos até lá para fazer um teste, para fazer uma aula, alguma coisa assim. E aí foi assim, eu fui lá e o professor Fukuda, a princípio, gostou de como eu estava tocando e tal. Fez alguns elogios e tal. Falou, acho que o Davi tem condições de continuar os estudos aqui. E aí começou assim, isso devia ter aproximadamente 8 anos, 8 para 9 anos de idade, alguma coisa assim. E aí, com o tempo, eu fui progredindo e o professor Fukuda sempre falava, olha, Yuri-chan está de olho em você, hein? Yuri-chan era Elisa Fukuda, né? E falava, Yuri-chan está de olho em você. Aí ela passava, às vezes, de vez em quando ela passava na minha aula, subia, descia as escadas ali, enquanto ela estava estudando lá, sempre estudando muito. E, enfim, acho que por volta, deixa eu pensar aqui, quando eu fiz 10 anos, 10 para 11 anos, eu comecei a ter aulas com a Elisa Fukuda, né? E assim foi. Desse tempo que eu comecei a ter aula com ela, até eu entrar na primeira orquestra, que foi a Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, que hoje é a Orquestra Experimental de Repertório, regida pelo Jamil. Naquela época ela já era regida pelo Jamil. Eu fiquei estudando com ela bastante tempo. Fiquei estudando bastante tempo com ela até os 3 anos, até entrar na orquestra, porque na orquestra também começou. Eu fui entrar na orquestra porque também meus pais não tinham muitas condições de pagar as aulas e tal, era muito caro, né? Quando passei do professor Fukuda para Elisa Fukuda, os valores eram outros,
né? A responsabilidade já começava, era uma outra coisa. Então, aí, meus pais comentaram com ela, olha, seria bom que ele tocasse em alguma orquestra jovem, então, para ajudar a pagar as aulas e tudo mais. E assim foi. Esse foi o meu primeiro contato. E aí, depois, foi se desenrolando aí a minha vida dentro das orquestras. Que legal. E aí chegou aonde, jovem? É, e aí chegou na USESP, né, cara, depois de tantos anos, olha só, eu entrei na Experimental, entrei na Orquestra Jovem Municipal, eu tinha 13 anos, né? Até tem um número emblemático que o meu primeiro ensaio foi no dia 8/8/88. É impossível de esquecer. Então, eu tinha Nossa, 13 anos. Eu tinha 13 anos e agora eu tenho 44, né? Então, 31 anos de orquestra, trabalhando muito. Trabalhei na Orquestra Sinfônica Municipal, eu trabalhei também na Jazz Sinfônica 2 anos e meio a 3. Trabalhei na Orquestra de Sorocaba 2, 3 meses. É, trabalhei na Orquestra Sinfônica da USP. Aí eu já entrei lá na USP, eu tinha uns 18 anos mais ou menos. E eu só saí da USP e da Experimental quando eu fui fazer o concurso da USESP, né? legal. E já emendando já essa parte, então, e no caso, nas orquestras que você passou, você começou muito cedo nas orquestras e você Sim. passou, teoricamente, por todos os naipes, no caso. Aquele esquema de começar lá no segundo violino e vir passando por tudo. Exatamente. Aproveitando, queria mandar uma força grande aí, energias positivas para o André Lucas. André Lucas, nosso irmão, que parece que, pelo um áudio que eu vi que foi divulgado, ele estava com coronavírus, ele estava internado, acho que a semana passada ele estava internado. O André Lucas foi a primeira pessoa que eu sentei ao lado na Orquestra Jovem Municipal, na última estante dos segundos violinos, que é onde todo mundo senta quando entra na orquestra. E você acha, Aí... isso é interessante, que eu já vou até emendar. Você Ah, acha importante para um músico começar na última instante, lá nos segundos violinos, lá no final? é Você acha isso? importante. É importante. Já emenda, não sei qual que é a história que você vai contar com ele assim, mas já emenda nisso, porque eu acho legal porque a sua trajetória é isso, né? É lá, Sim. Sim, eu começo. comecei lá e absolutamente sem nenhuma experiência de orquestra, né, Ricardo? Porque a gente, assim, a gente vai adquirindo uma certa experiência ao longo dos anos, mas assim é importante a gente sentar no fundo, né, tanto no fundo quanto no meio da orquestra, no meio do naipe, para saber exatamente no meu caso hoje como exercendo a função de espala às vezes na USESP, é importante saber o que dizer para as pessoas que estão sentadas no meio e no fundo do naipe também, né? Existe essa defasagem, essa comunicação, ela é muito complicada, né? A gente tenta compactar o máximo que a gente pode na orquestra, mas é sempre difícil, às vezes, quando você tem 7, 8 estantes de primeiros violinos e tal. Imagina a distância que tem, né, da primeira para a última cadeira, é um negócio absurdo. Então é muito complicado isso. É importante você. Eu tive muitas experiências ali tocando no fundo da orquestra, no meio da orquestra, mas eu me lembro, olha só, tentando fazer uma conta rápida aqui, com 13 anos eu entrei na orquestra, com 16 para 17, eu acho que eu já era espala da Experimental. Isso eu sei porque quando eu fui fazer o concurso com 18 anos para a USP, eu já era espala da Experimental. Então, assim,
foi rápido até, né? Uns 3 ou 4 anos ali. E assim, e o Jamil Maluf, como regente, ele é excelente. Ele sempre foi uma pessoa assim, que eu devo muito a tudo aquilo que eu aprendi, né? Tudo a minha base. Foi, imagina, o contato com o primeiro maestro. Dei muita sorte com isso. E, inclusive, não faz muito tempo, foi 2 anos atrás, fui lá no programa dele, na Rádio Cultura, também dar uma entrevista para falar um pouco sobre isso. E aí, foi muito interessante assim, o trabalho com ele. Quando eu entrei na orquestra, o espalha da orquestra era a Renata Kubala, né? E aí a Renatinha saiu da orquestra, acho que um ano e meio depois, ela já saiu para seguir os estudos dela na Europa, né? Acho que ela ganhou uma bolsa, ela estudava na época com a Maria Vishnia e tal, uma excelente violinista, um som lindo, incrível. Lembro até hoje dos solos de Sherazade que ela fazia, uma coisa realmente incrível. Depois dela foi a Camille Assuda, que é a minha companheira de OSESP hoje, né? Camille Assuda ficou também alguns meses ali na cadeira de espala e também seguiu a sua vida na Europa, depois nos Estados Unidos e tal. E eu acabei substituindo a Camille Assuda, né? Depois que a Camila saiu, eu segui. E aí eu fiquei lá até eu sair para ir para o OSESP. Eu saí de lá com 29 para 30 anos, mais ou menos. Eu fiquei até lá, fiquei 18 anos aproximadamente lá. Que legal. E vamos pegar então, vamos começar do básico hoje. Como a ideia é falar dessa questão de carreira de músico, você quer começar falando alguma coisa? Tipo, o que é ser um músico de orquestra para você? O que é ser no nosso caso, um violinista dentro de uma orquestra? Quais são as suas funções, suas responsabilidades? O que é o básico, alguma coisa assim, para a gente começar? Olha, a vida do músico de orquestra não é uma vida muito fácil, não. Principalmente quem trabalha numa OSESP, numa orquestra que tem um programa por semana, né? Tem que estudar, tem que se dedicar e tem que esquecer sábado, domingos e feriados. Isso, na verdade, eu acho que é para a vida toda, né? Eu estava comentando há pouco tempo com a minha esposa sobre isso, que a gente nem sabe, nem interessa se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é Páscoa, se é Natal, não interessa absolutamente nada, né? Porque muito tempo trabalhando nesses horários, trabalhando de sábado à noite, de domingo à tarde, domingo à noite, enfim. Fazendo concertos exatamente no feriado, porque aí é quando a casa lota, né? Mas concerto de feriado é um negócio que lota a casa sempre, então, enfim. É uma dedicação total e absoluta, né, Ricardo? É uma coisa que só consegue fazer quem gosta, quem ama muito isso, porque não é fácil, não é fácil. Eu sempre digo para todo mundo que eu não sei fazer mais nada na minha vida, a não sei tocar violino, né? Eu não aprendi nada na minha vida, né? Eu só me dediquei a isso e não me arrependo nenhum. Eu faria tudo de novo, tudo, sem mudar absolutamente nada, né? Mas o meu conselho que eu dou para as pessoas que querem se dedicar a uma carreira de músico é o seguinte: olha, se você ama de verdade, faça. Se você tem alguma dúvida, fuja. Fuja porque você vai ser infeliz. Porque é realmente complicado. Tem que estudar, tem que se preparar sempre. Sempre. Se quer ser um bom profissional, tem que estar sempre trabalhando e estudando. É o que eu acho que até não sei se com o Carmelo que eu estava conversando esses dias, a gente estava falando, alguma das lives que eu fiz, a gente estava falando, nós somos esportistas, né? No caso de um nível de músico de alto nível, de uma orquestra como a SESC, você não tem desculpas na vida. O negócio é todos os dias. Eu estava lendo esses dias para trás algumas histórias de superação, tipo Michael Phelps, para ganhar um ano da Olimpíada que ele ganhou mais troféus, ele passou o final do ano, Natal, tudo todos praticando horas e horas,
sem falhar nenhum dia, porque Uhum. não tem outra maneira, né? Uhum. A nossa parte mecânica das coisas tem que estar em alto nível sempre, né? E especialmente Exatamente. numa orquestra como a de vocês mesmo, a OSESC, não tem Sim, como brincar. isso. E até vai ser legal você falar, porque tem uma galerinha que está aqui, que eu conheço, que eu já vi entrar aqui, É, que são de algumas orquestras jovens, de algumas cidades de interior. Então é bom falar disso. Como se fosse o básico. Vai explicar para uma pessoa como é que é chegar em uma orquestra como músico. Você chega lá para ler as partituras de leitura à primeira vista. Como é que é essa parte? eu já fiz algumas postagens no Facebook falando um pouco sobre isso, dando algumas dicas, na verdade, né? Algumas dicas do tipo, não chegue no primeiro ensaio sem ao menos ter ouvido aquilo que você vai tocar, ensaiar pelo menos uma vez. Não chegue no primeiro ensaio sem ter estudado a parte, sem conhecer a parte que você vai tocar, porque você vai passar vergonha, né? Vai passar vergonha. Isso é fato. Eu acho que isso faz parte de uma organização que a gente tem que desenvolver, uma organização, uma disciplina de estar sempre sabendo o que vai ser tocado. Aqui é engraçado que na USESP a gente acaba se antecipando 2, 3 semanas, sempre, né? Porque tem muita coisa que não dá tempo de você estudar na semana anterior, né? Tem muitos programas que a USESP faz realmente muito difíceis e que a gente precisa estar preparado antes de chegar no primeiro ensaio. Isso eu vou dizer para você que eu aprendi isso ao longo dos anos. Eu não vou dizer aqui que eu estudava todas as partes lá quando eu entrei com 13 anos, 14 anos de idade na Jovem Municipal. Não é nada disso. Mas você vai aprendendo que ao longo do tempo você precisa fazer isso, né? Se você quer um resultado aceitável para você mesmo, você tem que estudar, tem que se dedicar sempre. Que legal. E já aproveitando já algumas perguntas que já apareceram por aqui, e Aham. aí já vamos começar falando tipo essa questão para a gente chegar lá nas profissas, falar muito de orquestras jovens, né? Para você, quais são os objetivos de uma orquestra jovem? O que que você acha que o- qual é o ideal que ela deve ter? Olha, as orquestras jovens, elas precisavam, assim, na minha humilde opinião e experiência, eu acho que essas orquestras deveriam fazer um tipo de repertório preparatório, né? Um repertório específico, por exemplo, como as sinfonias de Beethoven, sinfonias de Haydn, né? Fazer alguma coisa que dê a noção para o músico que está chegando ali que o objetivo é, primeiro, tocar absolutamente junto, com a mesma articulação, né? No mesmo local de arco, não sei o que lá. E todas essas coisas que a gente aprende na orquestra. E o problema é que muitas orquestras jovens, elas acabam fazendo sinfonias de Mahler, né, poemas sinfônicos de Strauss, né, óperas difíceis. Não vou falar de óperas, por exemplo, óperas de Mozart, que na verdade a gente precisava fazer também, né, tocar sinfonias de Mozart, tocar óperas de Mozart. Isso também faz parte das orquestras jovens. Eu acho que isso é fundamental porque a gente aprende muito com essa simplicidade, né, da música de Mozart, da música de Haydn, da música de Beethoven. Assim, não vou fazer traços, mas enfim, essa simplicidade que nos traz, na verdade, a sensação daquilo que é realmente tocar em orquestra, às vezes tem 90 músicos no palco e você tem que fazer junto um pizzicato, junto com um ataque de madeiras, assim, um negócio que é pavoroso, a probabilidade de dar errado é enorme, né? Então, isso é uma coisa que a gente tinha que aprender
durante um bom tempo nas orquestras jovens esse tipo de repertório, sabe? A verdade é essa. Pois é, e é tenso. Eu já ouvi casos tensos também, tipo assim, de orquestras. Eu já dei aula em projetos sociais em várias cidades, em Minas, Aham. em Goiás e tudo mais. E numa cidade que eu dei aula uma vez, a menina chegou, a prova da banca para ela entrar na orquestra jovem era tocar o 1812 do Tchaikovsky em 2 semanas. E ela estava custando tocar o Lá menor de Vivaldi. Eu falei, menina, Sim, nem eu, em sim, 2 semanas, preparo isso aí desse nível. sim, E sim, aí eu sim. fico assim, gente, alguma. Não, logicamente, não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, Não, não, eu mas eu fico entendo assim, na minha perfeitamente. cabeça. Eu fico assim, gente, mas não faz sentido no nível que tão das crianças, que todo mundo conhece, e pedir uma peça desse nível, porque para mim, no fim, parece que vai ensinar ela a dublar. Eu acho que a orquestra jovem, a única coisa que não pode ensinar é dublar. Não, Você tem isso que não ver o pode. que você falou, colocar repertório. E você falou Haydn, Mozart, esse tipo de repertório, ele é limpo, né? Errou, Sim, é você. sim, Não tem sim. como você falar que é o naipe, né? É muito Não, engraçado, né? É você. Dá para saber quem exatamente. foi. E é bom ouvir isso de pessoas que estão lá em cima, pelo menos para mim, assim, porque eu tinha muito essas coisas. Eu não tenho experiência com maestro, logicamente já ajudei a fazer algum grupo, alguma coisa com alunos, mas nada nesse nível, assim, de ter consistência com o trabalho. Mas eu fico assim, gente, dependendo do lugar, lógico, todo mundo quer tocar as grandes peças, as Claro. sinfonias enormes e tudo mais, mas tem que ter esse trabalho. Você acha, então, muito importante ter esse trabalho dessas peças que parecem ser simples de notas, Exato. mas a qualidade do material é outra história, né? Sim, sim. E um incentivo também das orquestras jovens seria ótimo, um incentivo de fazer músicas de câmara, sabe? Fazer orquestras de cordas somente, fazer quartetos, fazer, sabe, quintetos, trios, incentivar um pouco isso, porque a gente só aprende isso, mas fazendo esse tipo de repertório, tá? Eu não estou criticando nenhum maestro que não faça isso, mas é importante que a gente toque um Mahler, que a gente toque né, uma Vida de Herói, por exemplo, na hora certa, né? Tem que ser na hora certa, não pode ser antes da hora, pelo amor de Deus. E mesmo hoje em dia que eu vejo assim o nível que tem as orquestras jovens hoje, é um negócio absurdo de bom, assim, a molecada tá tocando muito, assim, tá todo mundo estudando muito, todo mundo muito bem preparado e tal, mas mesmo assim, eu acho que é importante que esses jovens toquem muito mais Beethoven, Haydn, Mozart, assim, para poder justamente fazer o acabamento nessa coisa que é tocar junto em orquestra, fazer um bom trabalho em conjunto, sabe? Porque, felizmente ou infelizmente, é mais fácil fazer isso num repertório como Mahler, como Strauss. É mais fácil, porque às vezes tem uma massa sonora muito grande que encobre muita coisa, justamente isso que você falou sobre dublar, sabe? Um banquete para quem quer ficar exercendo essa função de ficar dublando. Esses compositores aí grandiosos que escrevem dessa maneira um prato cheio, né? Uhum. E você conhece essas técnicas de arco? Dublato, tem o espanato também, Tem tem, espanato, dublato, tem, tem umas técnicas. tem de tudo, rapaz do céu. Tem uma técnica que passa um dedo ou dois dedos de alto da corda também. Essa a gente conhece, já sentei do lado de muita gente que fazia isso. Eu não posso dizer que não, eu também já fiz quando eu precisava, quando eu sabia que não ia conseguir tocar alguma passagem, o que fazer, né? O que fazer quando você sabe que você não vai conseguir tocar a passagem? Não estudou direito, não está preparado? Então, mas não aconselho a ninguém, falo isso com dor no coração, falo isso com vergonha. Uhum. Pois é, tá aparecendo até uma galera comentando aí, pipocato, esfregato, levitato, tem É isso muita coisa. A aí. galera sabe, a galera tá por dentro. E, o Davi, e aí alguém fez uma pergunta bem interessante aqui sobre a questão de Ah, orquestra jovem, tipo assim, como seria a questão de liderança para você?
você foi Spala e trabalhou em todas as coisas, o que você acha? Qual a responsabilidade como Spala, ou no caso até para as pessoas que estão dentro de uma orquestra jovem, quais são as responsabilidades dele em relação a liderar uma orquestra? Porque trabalhar com jovem que está aprendendo e tudo mais, eu acho que é bem diferente de pegar já, de tocar na USESP, né? Na realidade, você vai aprendendo isso ao longo dos anos, ô Ricardo, porque a primeira orquestra que eu espalhei na minha vida foi a Camerata Fukuda, né? E na Camerata Fukuda, quem fazia os ensaios era a Elisa Fukuda, que fazia ensaios de naipe, depois fazia a orquestra toda. Então, assim, é engraçado que esses ensaios eram praticamente aulas, né? Imagina todos os alunos dela tocando, e muitas e muitas e muitas vezes nós tínhamos que tocar absolutamente sozinho, né? Não era nenhum tipo de punição, não. Era para ver como que estava sendo executado, como que estava fazendo, quem ia copiar quem, que tipo de articulação que seria feito, tal, né? Então, isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, que essa liderança, eu acho que, de verdade, eu acho que não é para todo mundo, de verdade. Não é para todo mundo. Não é simplesmente fazer um curso para Spala e pronto, né? Tá pronto, pode pegar seu certificado, pode Spala qualquer orquestra. Não é. Eu acho que não, assim, as funções dentre marcar arcadas, né? Dizer qual a articulação que vai ser, qual o local do arco que a gente vai executar aquele trecho, como que o maestro X, Y, Z gosta de tocar o spiccato, ou legato, ou, né, o détaché, porque isso a gente vai se adaptando conforme os maestros vão aparecendo na nossa frente, né? Com o grau de dinâmica, que isso é uma coisa que muda bastante com relação aos maestros, né? E, enfim, eu acho que eu fui aprendendo ao longo dos anos com a Camerata Fukuda, depois com a Experimental, depois na USP. Na USP também acabei me tornando de Spala lá com uns 20 e pouco, 21, 22 anos. E aí, enfim, eu acho que eu aprendi tudo isso, essa liderança que, inclusive, ela sai de um pouco dentro da orquestra, porque tem muitas questões fora do momento do ensaio que precisam ser resolvidos também, né? Existem questões que a gente precisa tomar muito cuidado como falar com cada pessoa dentro do próprio naipe, né? Isso é uma coisa que, assim, eu, graças a Deus, pelo menos lá na USESP, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Tenho amigos, a própria Camila e a Suda, que eu conheço, acho que desde os 9, 10 anos de idade, são 30 anos de amizade, e que nós, assim, sempre tomamos muito cuidado para falar e como exigir, como pedir, porque olha só, é muito complicado. Para mim, quando eu olho para trás, né, no naipe da USESP, a gente tem Yuri Hakevich, né, temos Igor Sarudiansky, Camila, Carol, André Zuleman, sabe? Uma galera que come o violino, uma galera que toca mais absurdamente bem. E aí, o que é que eu vou dizer para os caras, entende? É uma coisa muito complicada, né? É muito difícil de você saber, primeiro, adquirir a confiança, o respeito de cada um deles, e você conseguir falar de uma maneira que todo mundo consiga entender e que esteja afim, esteja realmente convencido de que aquilo que foi falado é o melhor para o momento e acatar, sabe? Isso é uma coisa complicada. Eu acho que, de verdade, eu não conseguiria de jeito nenhum fazer isso quando eu tinha 20 anos de idade.
Eu acho que eu não conseguiria mesmo. Isso é uma coisa muito complicada. Eu acho que essa experiência, essa bagagem, a gente vai aprendendo ao longo dos anos, sabe? As coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai aprendendo. E aí era engraçado, era o que eu te começar a perguntar aqui, quais são os níveis de maturidade? Eu acho que seria isso, né? Que a gente tem que ter para falar assim, pô, tô numa orquestra jovem, vou para uma orquestra profissional agora, abrir um concurso. Não é, dependendo até do lugar que você vai sentar, se é uma vaga de Scala, de concertino, ou se é tutti, mas tem que pensar muito nisso, né? A questão de liderar e de ter maturidade de entender, porque sentar como tutti, você tem que entender que uma orquestra é isso, é um organismo, todo mundo tem que funcionar bem para tocar bem. Não adianta um querer fazer fora, tipo assim, ah, não, eu não vou seguir o que o Davi está falando. Não faz sentido Exato. para uma É, orquestra funcionar, né? E aí pois tem essa coisa que alguém até perguntou, o que seria liderança para você dentro de uma orquestra? Mais ou menos o que você falou agora também, é né? mais ou menos Essa isso, parte né? Não é só ficar marcando arco, não sei o que lá, não é só isso, não é, precisa ter um pouco um tato, precisa saber exatamente como falar. Eu acho que, olha só, eu tive uma experiência muito boa que quando eu entrei na USESP, os Spallon eram Cláudio Cruz e Emanuele Baldini, né? E dois violinistas que não dispensam qualquer tipo de comentário. Os dois são grandes amigos meus. Aprendi muito com o Cláudio enquanto ele estava lá e aprendo sempre, todos os dias, com o Emanuele também. E sempre foi um aprendizado contínuo. E logo em seguida, de uma maneira totalmente especial, eu acabei sendo convidado para tocar no Quarteto OSESP. E naquela formação que estava naquele momento do início do Quarteto OSESP, era o Emanuele, primeiro violino, eu, segundo violino, e Cláudio Cruz tocando viola. Então, imagina eu tocando violino no meio do Cláudio Cruz e Emanuele, assim, sempre foi uma coisa bem complicada para mim. Mas, assim, eu tenho que dizer que eu aprendi muito com o Cláudio e lamentei muito que ele tenha saído da USESP como Spala. Eu sei que ele estava querendo iniciar, dar continuidade, né, na carreira de maestro, mas eu lamentei muito, porque eu aprendi muito com ele, com o Cláudio e com o Manuel, que na realidade são duas pessoas que eu acho que você tinha que entrevistar também, que esses caras podem dar uma aula para a gente de organização, porque eles fazem mil coisas ao mesmo tempo. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Eu não consigo, eu me viro, me desdobro para conseguir tocar na USESP, dar as minhas aulas, tocar no quarteto, sabe? Fazer alguns solos por aí, enfim, algumas masterclasses, mas assim, isso para mim já é demais, sabe? O negócio para mim e eles fazem o eu triplo, não né? sei como é que esses caras conseguem. É um negócio absurdo. Aliás, eu entreviste eles que queria saber como é que eles fazem, qual é o segredo desses caras. Boa, vou colocar na minha lista aqui esses dois. Já tá aqui já, o negócio tá tomando proporções, meu talk show, e a gente vai ter que Eu ir atrás imagino. dessa galera. E que legal. Nossa, agora travou aqui. Davi. E aí, continuando só, então, sobre essa questão, foi bom você falar sobre essa maturidade de estar próximo, acho que isso conta muito, né? Você ter admiração por quem está ao seu redor, né? Isso é muito importante para quem está começando, É, de entender e ter exemplos, né? Isso é muito legal. E digamos, isso aqui é legal. Digamos que você fosse fazer etapas para um cara entrar numa ZESP da vida, numa Berlim da vida, como eu quero trazer ainda aqui, a longo prazo tem que trazer o Luiz Felipe, né? opa, Se você com certeza. fala um pouquinho também, você conhece ele pra caramba mais que eu, Sim, é mas o maravilhoso, não que só como violinista, como pessoa, a família dele, eu conheço toda a família dele. Pessoa maravilhosa, família maravilhosa. Com certeza, se convidar, ele vai topar na hora, sem o menor problema. Bom, ótimo, ótimo, legal. E aí, o que que seria para você o que são etapas? Porque eu acho que o mais importante para chegar numa grande orquestra com qualidade, porque não é só entrar a orquestra, não é só fazer a prova.
né? Não é, eu fiz a prova da USESP, passei. Não é assim. E chegar lá na Não. primeira semana de ensaio já pode ser mandado embora, porque não está produzindo, E, está lá dublando. Então, quais são os níveis, as etapas que você acha, especialmente de maturidade de uma pessoa para falar assim, eu quero chegar na USESP, eu quero chegar na Berlim, o que você acha que é interessante uma olha, pessoa ter? focando um pouco mais sobre a prova de orquestra. Primeiro, com a maturidade, eu acho que a gente já falou sobre o que a gente precisa ter, tal, como líder, como violinista, como profissional de estudar, de estar sempre bem preparado. Isso não em qualquer orquestra que você esteja tocando. Agora, uma coisa que eu vejo, é uma coisa que eu debato muito, brigo, nossa, eu fico completamente louco, inclusive com os meus alunos, a falta de preparo, sabe? As coisas que são deixadas para a última hora sempre. Eu tive a última que me aconteceu, por Deus que está no céu. Um aluno meu veio tocar na aula e falou, professor, eu preciso fazer aula hoje e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas por que você precisa fazer aula hoje? Não, porque a prova é amanhã. E eu fiquei olhando, hã? Como assim a prova é amanhã? Assim, tudo bem, que assim, existe um mínimo de preparo, tal, né? Obviamente que esse aluno não conseguiu entrar na orquestra, não foi aprovado no concurso, mas o conselho que eu dou, o Ricardo, é o seguinte: eu entrei na experimental, fiz um concurso, eu fiz prova na experimental, na USP, na Jazz Sinfônica e na OSESP. Essas foram as orquestras que eu fiz. E lá em Sorocaba também. Olha só, quando eu fiz concurso na experimental quando eu tinha 13 anos, eu não estava me preparando para o concurso da orquestra. Eu estava me preparando para a aula de violino. Eu estava estudando para Elisa Fukuda. Então, eu vou preparar bem isso aqui. Eu entrei lá tocando lá, menor de bar. Era isso que eu entrei tocando lá. Algum tempo depois, Jazz Sinfônica. Na época, eu lembro exatamente o que precisava tocar na Jazz Sinfônica. Era o prelúdio da partita de Bach e uma livre escolha. E no caso, a minha livre escolha, na época, eu estava estudando Áreas Ciganas, de Sarasate. E eu fiquei sabendo do concurso da Jazz Sinfônica no metrô, numa quarta-feira à noite. Estava com um amigo voltando para casa. Ele tocava lá e falou, amanhã tem concurso na Jazz, você não quer fazer? Eu falei, mas Jazz? O que é Jazz, cara? Não, na Jazz Sinfônica tal, não sei o quê. O concurso vai ser amanhã, 2 horas da tarde. E ele estava saindo, né, ia fazer baldeação na Sé e eu ia seguir. E aí ele falou só, vai ser amanhã, 2 horas da tarde, lá no... como é que chamava aquele lugar? Não vou lembrar agora. Ali no Bom Retiro. Não vou lembrar agora. Depois eu lembro, eu falo o local. Enfim, e aí eu falei, nossa, sério mesmo? Será? E aí comentei com meu pai e tal. Meu pai começou a procurar saber do que se tratava, lá na rua Três Rios, lá. E aí eu fui lá e fiz o concurso, de um dia para o outro. Só que assim, eu fiquei sabendo do concurso um dia antes, porque a falta de informação mesmo. Mas eu consegui entrar na Jazz também, porque eu não estava me preparando para o concurso da Jazz. Eu estava me preparando para minhas aulas de violino. Eu estava sempre estudando. Essa que é a questão. E na USP foi a mesma coisa, né? Eu acho que o grande problema dos jovens hoje é ficar focando assim, eu quero entrar na orquestra tal. E aí vai, pega o programa, não sei o que. Geralmente pega o programa um mês antes, com sorte, né? Fica sabendo que vai ter concurso no dia que saiu o edital, né? Um mês antes, 2 meses antes. Isso não funciona. Na grande maioria das vezes, não funciona. Eu acho que uma preparação aí pode colocar mínimo de 4 a 5 meses, né? Mínimo mesmo.
E eu sempre falo para os meus alunos, olha, nós já sabemos exatamente o que vai cair nos concursos de orquestra. Tem alguns excertos de orquestras que se repetem, né? Nós temos aí concertos de Mozart 3, 4 e 5 inteiros com cadência, precisa ter. Você precisa ter pelo menos um concerto romântico, um concerto clássico pronto, pelo menos um movimento muito bem preparado. É isso. Pode ter alguma variação de um concurso para o outro, mas é isso. Se você estiver estudando isso sempre, praticamente você está preparado para qualquer tipo de concurso. Eu acho que é isso. O problema é tentar, não, eu vou estudar o excerto agora, o concurso é daqui um mês, ou daqui 20 dias, 15 dias, e aí não dá certo. Não dá certo porque tudo precisa amadurecer, não é só tocar as notas certas, não é só, sabe, tocar as dinâmicas certas. Não, no andamento certo. Tem que amadurecer, tem que estar tocando realmente por inteiro, sabe? Me lembrei agora do concurso que eu tive o prazer de assistir, do nosso colega Ilya Laporev, que foi primeiro cello da USESP há algum tempo, e ele tocou a prova inteira de cor. Tudo, sabe? Confronto, livre escolha, excertos, tudo de cor ali na frente da banca e tocando assim um absurdo, né? O William é um cara incrível, incrível, não deveria ter saído da USESP jamais. Mas, enfim, eu acho que é isso, sabe? A maturidade. E depois eu fui saber que quem preparava ele para os concursos é o pai dele, outro violoncelista também, que é um cara linha dura e que tomava esse rumo, né? Essa preparação que não só tocar as notas certas, mas deixar tudo muito maduro, tudo muito bem preparado, que eu acho que é o que falta nessa galera. Isso para entrar, no meu caso, quando eu comecei na Orquestra Jovem Municipal, ou na USESP, ou na Filarmônica de Berlim, né? Eu sei muito bem que o Luiz Felipe, para entrar na Filarmônica, se eu não me engano, ele tocou o terceiro concerto de Mozart, né? Algo que ele já tinha tocado 1 milhão de vezes, né? É isso, estava mais maduro impossível, entende? Então, não é jogar com a sorte. Ele está certo, está seguro daquilo que ele vai tocar. Não tem como dar errado, a verdade é essa. Se tiver organização, não dá errado. Legal. E aí, bom você tocar nesse assunto, especialmente de excertos de orquestra. Você teve na sua formação aulas de excertos de orquestra? O que você tem a falar sobre isso para professores? Porque eu ia até te perguntar isso. Você sabe de alguma faculdade? Eu sei que a Academia da OSESP talvez vai ter esse trabalho de Sim. trabalho com excertos e tudo mais. Tem algum lugar no Brasil que teria isso? Eu não conheço. Eu não conheço. Na academia da OSESP nós fazemos o seguinte: nós exigimos que os alunos façam simuladas, né, que sejam exatamente como se fossem os concursos da OSESP. Então tem que tocar os excertos. Então eles estudam os excertos desde que entraram na academia, já começa. Pega o livrinho lá que já tem os excertos, vamos dividindo, vamos estudando esse, aquele e tal, e assim vai. Isso é uma coisa que funciona, né? Tem um ex-aluno meu da academia, que é o Gideone, está em Minas. Está em Minas tocando na orquestra, tá junto com o Mequete lá. E o Gideone foi um exemplo assim de um cara, porque ele não sabia se ia sair do país para estudar fora, não sei o quê, ou se ia entrar em alguma orquestra. Ele falou: Davi, de qualquer forma, eu vou ter que estudar esse repertório aqui, ó. Aí nós ficamos 2 anos estudando um repertório, não só aquele repertório, obviamente, teve outras coisas, mas a gente estava sempre rodando aquele repertório de orquestra, até apareceu o concurso de Minas. Apareceu, o cara foi lá e entrou, graças a Deus, está muito bem. Então, eu acho que isso é fundamental. Tem outro aluno também que fez uma programação muito boa, que foi o Anderson Anselmo,
que hoje tá em Curitiba também, ou conseguiu fazer o concurso lá em Curitiba, entrou na orquestra. Enfim, planejamento, organização, né? Eu acho que isso é fundamental. Logicamente, treinar excertos de orquestra, né? Porque eu falo Exatamente, da minha parte, exatamente. eu mesmo, antes de entrar numa orquestra, só vou tocar concerto, vou tocar isso, vou tocar aquilo. E aí, quando vai fazer a prova, vai fazer alguma coisa, meu Deus, essa peça, o que é isso aqui? E aí vai, por mais que você ache que tá sabendo, mas tem isso que você falou, aquilo tem que estar maduro, né? Você tem que mostrar uma segurança Sim. para mostrar, né? Tem uma história engraçada aqui que aconteceu alguns anos atrás, ainda quando o maestro Neschlin estava regendo o OSESP, que um violoncelista chegou tocando muito bem o concerto de Haydn e tal, acho que tocou Schumann, como livre escolha, alguma coisa assim, ou Shostakovich, não me lembro mais, tocou muito bem, e aí quando chegou nos excertos de orquestra, parecia outra pessoa tocando. E aí o Nashville ficou muito bravo, porque a gente estava ficando feliz, ele estava feliz, falou, nossa, o cara toca bem, que maravilha, tal. E aí, no final das contas, o seguinte, ele não passou, né? Mas o Nashville me pediu para chamá-lo. Ó, vem cá, chama ele aqui, quero conversar com ele. E aí falou para ele, falou, escuta, o que foi que aconteceu? Você tocou tão bem o Haydn, fez uma primeira parte tão legal, chegou nos excertos, você parecia outra pessoa. E aí esse violoncelista falou, olha, mas desculpe, mas eu nem sabia que eu ia chegar nessa fase. Eu pensei que eu fosse ser cortado antes, né? E aí, enfim, o maestro aconselhou, falou, olha, então você vai para casa, estude os excertos de orquestra e volte para fazer o concurso. E aí, numa outra oportunidade, ele fez a prova, entrou e aí estudou os excertos de direito e aí entrou na orquestra. Mas assim, também tem essa. Tem uma outra técnica que tem alguns alunos que usam, que é o seguinte, que é estudar só a reexposição e o desenvolvimento dos concertos, né? Porque tudo bem que assim, quando o concurso está indo muito bem, a gente escuta pouco. Uma pessoa que está tocando muito bem um concerto de Mozart, por exemplo, ele toca um minuto e meio, dois, e se está muito legal, a gente acaba não ouvindo até o final do concerto, né? E a gente acaba seguindo, não, está muito legal, aí já passa para a próxima obra. E muitos dos alunos contam com isso e só estudam ali 2 páginas dos concertos. É uma coisa muito louca, porque às vezes, quando um músico toca muito bem na prova, ele toca pouco. Quando o músico toca muito mal, ele toca pouco. Quando ele fica naquela média que a gente não sabe se será que ele está nervoso, está melhorando o som, a afinação estava ruim, mas melhorando, não, deixa ele tocar, deixa ele tocar um pouquinho mais. Aí essa pessoa começa a tocar mais e acaba chegando na reexposição dos concertos e tal. Enfim, e aí se não estudou, não dá certo. Entende? Acaba não dando certo. Então isso é engraçado, né? É trágico, mas acaba sendo engraçado, porque é uma certa malandragem que existe que não deveria, infelizmente. O Isaac, meu parceiro aqui de Goiânia, falou certo, é o músico de princípios, né? Exatamente. Você tem uma série, né? A famosa Zé Trechinho, né? Então, eu sou músico de princípios ou Zé Trechinho. Eu acho Zé Trechinho mais legal. Zé Trechinho acho que foi o Igor Sorodiansky, que é um grande amigo meu, grande violinista, excelente professor, e que ele fala sobre, a gente brincava isso bastante a vida toda, sobre esse músico de princípios e o Zé Trechinho. Eu sou um Zé Trechinho. Boa. Ô, Davi, e aí no caso, você, digamos que a pessoa fale assim, eu quero tocar numa orquestra, logicamente tem, a maioria das pessoas talvez já está fazendo faculdade e tudo mais, você acha interessante essa pessoa, esse aluno, ele buscar fazer aulas com quem tocou em orquestra ou toca em orquestra para passar essas manhas? O que você acha dessa parte do professor como experiência para No passar caso para o de, aluno? você está falando no caso de excertos de orquestra.
Aham. Olha, seria bom o aluno ter contato. Eu acho tem várias etapas. Primeiro, o aluno precisa ouvir, pelo menos, aquilo que ele está tocando, né? Conhecer a obra, conhecer o trecho, enfim. Primeira coisa ele tem que fazer é isso, estudar, claro, notas certas, ritmo certo, a dinâmica correta, no andamento correto, né? E existe uma diferença, olha só, eu sempre preparo os meus alunos para esse concurso, para concurso de orquestra, eu sempre falo e repito, é diferente de você tocar para uma banca um trecho de uma sinfonia de Brahms, uma sinfonia de Beethoven, enfim, ou um Dom Juan, a primeira página de um Dom Juan, enfim. É diferente de você tocar para a banca do que você tocar na orquestra, né? Primeiro que na orquestra você está sujeito ao andamento, às articulações do que o maestro vai querer. E segundo que é algo que o que eu sempre insisto com os meus alunos é que eles toquem de uma maneira que seja realmente convincente, seja na articulação, se é um détaché, se é spiccato, se é legato, se o spiccato tem que ter um pouquinho mais de traço, ou não, se ele é realmente bem mais curtinho, sobre o andamento, sobre a dinâmica, né? Os esforçandos, os acentos, os crescendos e diminuendos, tudo isso são coisas que precisam ser um pouco mais exageradas na hora de você tocar para uma banca. Porque eu acho que eu sou um dos caras mais chatos para estar numa banca, porque eu sempre fico, a gente acaba ficando chato e querendo pegar um erro, né? A gente quer pegar uma nota errada, uma dinâmica errada, uma articulação que não foi feita. Então, eu acho que os alunos precisam entender que eles precisam surpreender as pessoas que, assim, tocar de uma maneira fez um crescendo, fez um diminuendo, de uma maneira um pouquinho mais exagerada para que ocorra uma dúvida. Olha, será que tem crescendo aqui? Olha, tem crescendo. Ele ouviu, percebeu. Ah, tem um acento um pouquinho mais exagerado. Olha, observou o acento. Aqui era forte, piano. Aí tinha piano, depois tinha pianíssimo. Fazer um pouquinho dessa diferença, um pouquinho mais, né, de piano para pianíssimo, para que fique claro que você é uma pessoa disciplinada musicalmente, né? Porque isso é fundamental, né? Faz pouco tempo, essa semana aqui, um aluno meu me mandou um vídeo, não, estava fazendo aula online e aí começou a correr, e aí eu falei, cara, olha, seguinte, se eu sou esse pala da orquestra e se eu escuto você tocando desse jeito, eu falei, eu não quero você na minha orquestra de jeito nenhum, você é incapaz de manter um andamento. Falou, sabe, não existe a menor possibilidade de você entrar na minha orquestra. Você pode tocar bem o quanto você quiser. Como você não está conseguindo manter o andamento tocando sozinho na sua casa, sabe? E aí a gente deu muita risada. Um aluno que eu adoro, a gente riu muito, mas é exatamente nesse sentido. Precisa ser muito disciplinado musicalmente para poder fazer uma boa prova, né? Esses excertos precisam ser estudados realmente tão bem ou mais do que os concertos clássicos, os concertos românticos. Interessante. E bom, duas pessoas comentaram sobre isso aqui. Nervosismo no palco, meu querido. Ixi, rapaz. Você conhece alguém que não fica nervoso no palco? Não, eu não conheço ninguém. Eu conheço os meus aluninhos de 3, 4 anos. É para tocar, professor? Deixa comigo. E eu fiquei assim, ó, meu Deus, os pais morrem. E aí fica adulto, a gente fica tudo assim, né? Mas o que é que você... calma aí, antes de você responder essa, acabou no nosso primeiro tempo.